Continuando os assuntos aqui do canal, nesse vídeo eu vou falar como a pessoa deve levar a sua vida espiritual, caso ela tenha se convertido ao evangelho, caso a pessoa queira ser uma pessoa verdadeiramente evangélica. E para isso eu vou dar o meu exemplo aqui. E quem não é evangélico fica sabendo, né, e tem conhecimento como é que funcionam as coisas. Então, no meu caso, né, alguém pode dizer assim: Lúcia, será que tu não faz alguma coisa errada? Será que tu não sai da linha? Tu não deve fazer alguma coisa errada escondido aí, né, que a gente não vê? Aí tu fica falando aí das coisas do evangelho, de Jesus aí, de Deus, e aí tu faz alguma coisa ali, né, escondido na camufla. E eu quero dizer então que eu não faço nada, né, que saia fora do evangelho. Eu quero dizer que eu sou convertida à raiz e que eu não forço ninguém, né? E aí alguém vai dizer assim: ah, mas como assim? Aí eu explico em outro vídeo. Mas eu não forço porque me forçaram, né? E aí isso é muito ruim, eu acho errado, então eu dou uma explicada em outro vídeo sobre isso daí. E eu quero dizer que eu sou convertida à raiz mesmo. É claro que quando a pessoa se diz que é convertido, a pessoa tem que ter critério, né? Porque alguém vai dizer assim: ah, mas tu é convertida, mas tu pinta o cabelo, tu é convertida, mas tu se pinta, tu é convertida, mas tu usa calça, tu escuta a música do mundo, né? Então é claro que isso aí não tem a ver. E eu já andei explicando sobre esses assuntos em outros vídeos, né? Então eu não preciso explicar aqui. Quem quiser, assistam os outros vídeos que vão entender. Então, né, tem pessoas que ficam falando isso daí, mas não é bem assim. Eu quero dizer que tem coisas realmente ali que fazem a pessoa não ser evangélica como ela diz ser. Então não tem escolha para a pessoa. Tem gente que acha que pode ficar ali no meio termo e não é assim. É claro que eu não estou falando de pessoas que estão tentando ser e estão tendo alguma dificuldade. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando de pessoas que já têm um tempo ali, né? E elas ficam falando para as outras pessoas que elas são convertidas. E a gente vê, né, que não é verdade isso aí, porque não tem, né? E essa é uma maneira da pessoa que se converteu ao evangelho saber se ela está bem convertida, é porque não tem como ela ficar no meio termo, né? E é errado, tem algo errado se a pessoa está conseguindo. Por quê? Né? Porque alguém vai dizer assim: ah, mas como é que tem gente aí, né, fazendo coisa errada, tu mesmo fala. É que assim, ó, se a pessoa não for, né, querer ser joio e nem falso profeta, por exemplo, ela vai ter problemas. Por quê? Porque joio e falso profeta, ela já tem o afago ali do capeta, então ele não vai querer fazer muito estrago na vida da pessoa. Mas se a pessoa, ela não quer ser, né, ela quer ser verdadeira, então a pessoa às vezes é inocente ali, mas ela está tentando ali ficar ali, né, nesse meio termo. Olha o barulho da rua, mas mesmo assim eu vou continuar o vídeo. Então a pessoa não consegue. Por quê? Porque ela está tentando ser uma pessoa verdadeira, daí ela vai levar um puxão, né, do capeta, e isso vai ser ruim para ela. Então a pessoa, ela tentando ficar no meio termo, ela vai levar ali bordoadas, ela vai levar rasteira, né? E vão acontecer coisas ruins com a pessoa. Então, quando vocês veem uma pessoa que se diz que é cristão, evangélico, e dá coisa muito errada com a pessoa, é porque ela estava fazendo coisa errada e ela não é uma pessoa que estava ali querendo, né, enganar os outros com o evangelho e querendo ser joio. Então vai acontecer coisas ruins, coisas que não normalmente acontecem com pessoas que não são convertidas, né? Então, coisas ruins, coisas que não é para acontecer, qualquer coisa ruim, errada, que não é para acontecer, acontece com a pessoa que ela está tentando ficar ali nesse meio termo ali, né? Por quê? Porque Deus, ele não se agrada da pessoa que é morno. Então, se a pessoa fica morno, quer dizer, ela é uma pessoa que ela não é quente, não é bem convertida, então Deus não se agrada, e aí o capeta faz o que quer com a pessoa, com a vida dela, né?
Então, essas pessoas aí, elas não conseguem ter ali o resultado que elas querem. E aí a pessoa, né, eu vou dar uma dica então para a pessoa não ficar vulnerável a isso aí, é ou a pessoa se decidir ou a pessoa não se converter, a pessoa, né, não ser evangélico. Por causa que Deus ele não obriga ninguém a ser evangélico, não é obrigado. Então, né, porque às vezes a pessoa pensa que quem é de fora, né? Então, né, por isso que eu vejo que tem pessoas, então, que é o certo a pessoa fazer, se a pessoa é convertida, não está gostando, não está conseguindo, né, se converteu ali porque foi conversão instantânea, né, foi porque foi pela pressão dos outros, por medo, né, porque alguém forçou ali e a pessoa se viu obrigada a se converter, porque não é assim que tem que ser. Então, o que a pessoa deve fazer? Ela deve falar, assumir em público que ela não é convertida, aí ela vai fazer o que ela quiser. Claro que esse não é, né, o ideal, porque Deus não se agrada de quem retrocede, mas é melhor para a pessoa que ela faça isso, ela tem que assumir, ela não pode agir como se ela estivesse mostrando para os outros que ela é convertida, porque ela falou que é convertida, e agir como uma pessoa que não é, ou a pessoa dizer para os outros que é e fazer coisas erradas, que eu já andei falando aqui nos vídeos e tem gente que veio, assistiu e continuou fazendo e deu coisa muito errada na vida da pessoa por causa disso. Então, a pessoa, o que ela deve fazer? Assumir em público, dizer para todo mundo que ela conhece que ela não é mais convertida. Não é o ideal, mas é isso que tem que ser feito, porque Deus não se agrada de gente morna. Então, tem gente, né, que não sabe agir na vida, como é que ela vai agir. Então, é assim, ó. Tem pessoas que se convertem ao evangelho, e isso quem é de fora também fica sabendo, que dizem assim: eu sou convertido ao evangelho, então agora o meu advogado é Jesus. Eu posso fazer coisas erradas e ele me perdoa. Só que lamento informar que não é assim, né? A pessoa tem que entrar pelo caminho estreito ali, como Jesus disse. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que primeiro analisar o que ela vai fazer para ver se Jesus está se agradando, para ver se, né, de acordo com a Bíblia, porque ela fez compromisso. Então, ela tem que ver se isso aí que ela vai fazer está certo, está de acordo com Deus, para depois ela dizer: Jesus me ajuda e Jesus é o meu advogado. Então, a pessoa tem que ver o que ela vai fazer, para analisar primeiro, para vigiar o que ela vai fazer se desagrada ali, né, o evangelho, e aí depois a pessoa agir, para depois ela poder pedir perdão para Deus, porque se a pessoa praticar coisas que são erradas, né, que são verdadeiramente erradas, e a pessoa depois, eu posso fazer o que eu quero, e aí Jesus me perdoa, está vivendo na prática do pecado. E aí, na Bíblia diz que a pessoa que se converteu ao evangelho está vivendo na prática do pecado, ela vai ser uma pessoa morna, e aí a casa que foi limpa, adornada, o capeta vem e faz coisas piores, como eu já andei falando em outro vídeo. Então, por isso que vocês veem pessoas que dizem que são evangélicas, que dá um monte de coisa errada na vida da pessoa, é porque ela está agindo assim. Então, a pessoa, ela primeiro age, aí depois ela pede perdão. Tá errado. Tem que primeiro analisar para depois ver se, né, se aquilo ali tá certo, para depois agir, não é para ficar achando que Jesus é um advogado de plantão ali, porque a pessoa vai se dar mal. Então, é isso que eu faço, eu analiso. É claro, como eu digo, eu não sou perfeita, porque às vezes a pessoa, de tanto querer fazer certo, às vezes faz errado, alguma coisa assim, e é bem assim para quem quiser se converter ao evangelho, por isso que a pessoa tem que se converter querendo, tem que ser o Espírito Santo, né, que faça a pessoa genuinamente querer ali, né, para ela não achar que vai ter os benefícios sem, né, ter que agir de acordo com a palavra de Deus. Então, eu, na minha vida, é assim. Aí alguém vai dizer, mas lá durante, né, o início da tua abençoada perseguição cristã, eu já era convertido ao evangelho,
eu não me converti porque aconteceu a minha abençoada perseguição. Antes de eu ser evangélica, né, eu já disse para Deus, para Jesus, que um dia que eu me converter vai ser certo. Mas eu tenho consciência de que se eu, por algum acaso, não quiser mais, eu aviso para todo mundo, porque, né, não comprometendo o evangelho. Então, eu falo para as pessoas, se um dia eu quiser me desconverter, eu vou falar para as pessoas, não vou deixar a pessoa achando que eu estou convertida, né? Então, enquanto eu estiver convertida, é desse jeito que eu expliquei, né? E é assim que a pessoa deve fazer se ela não quiser agir, né? E dar coisa errada na vida dela, e ela sendo evangélica, porque senão a pessoa vai pirar, a pessoa vai, né? Só que eu explico aqui e quem vem, né? Então tem a explicação, não tem desculpa depois. Então, esse é o recadinho que eu queria falar nesse vídeo, né? Eu quero dizer que eu vi os recadinhos que as pessoas me mandaram. Eu vi que tem pessoas diferentes que me mandaram recados também, eu vi, né? Porque eu assisto quem me manda recado, também vejo outras pessoas me mandando recadinho, né? E outras coisas que eu explico outra hora em outros vídeos. Então, esse é o recadinho que eu queria passar nesse vídeo aqui. Até o próximo. Tchau!